Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na escola ZipByte. Nós estamos iniciando a nossa aula número 3 do Photoshop Online. Estaremos dando continuação na aula anterior. Vamos lá! Então, antes de começar, abram aí no computador de vocês novamente o site do Photoshop Online, que é www.photoshoponline.net.br. Assim que se abrir o site, vocês vão clicar lá na opção Abrir do computador, para nós abrirmos e darmos continuidade na imagem da aula passada. Lembra que na aula passada nós criamos um arquivo chamado Aula Morango Aula 2. Então vocês vão selecionar esse arquivo. Após isso, clique na opção Abrir. Assim que a imagem se abrir, vocês vão selecionar a camada 3, que é onde está o primeiro corte que nós fizemos no morango. Após isso, selecione a ferramenta Elipse. Essa ferramenta está no grupo da ferramenta Retângulo. Para exibir as outras ferramentas, clique na ferramenta Retângulo e segure com o botão esquerdo do mouse. E irá se abrir e escolha a ferramenta Elipse, dando um clique sobre ela. Desenhe uma elipse logo acima do primeiro corte que nós fizemos, assim como eu estou mostrando aqui nessa imagem. Arraste a camada do primeiro corte que fizemos, ou seja, a camada 3, e solte ela acima da camada dessa elipse que nós acabamos de criar. Assim, a camada da elipse ficará atrás da camada desse primeiro corte. Ficará assim, ó. Tem que ficar nessa posição, camada 3 e logo abaixo forma 5. Agora selecione a camada onde está o segundo corte que fizemos, ou seja, a camada 4. Novamente selecione a ferramenta Elipse. Agora desenhe uma elipse logo acima desse segundo corte, assim como estou mostrando aqui na imagem. Arraste a camada do segundo corte que nós fizemos, ou seja, essa camada 4, e solte a camada da elipse que criamos acima dessa camada. Não, quer dizer, solte a camada 4 acima da camada da elipse que criamos. Então, ficará assim, ó, tem que ficar nessa posição, camada 4 e logo abaixo forma 6. Agora, nós iremos selecionar a Layer 0. Layer significa camada, ou seja, camada 0, que é onde está aquela camada onde tem a imagem dos respingos que nós arrastamos para a imagem do morango. Assim que vocês fizerem isso, diminua o tamanho dos respingos e posicione entre o morango como a imagem que eu estou apresentando aqui na tela. Após diminuir e posicionar os respingos no local correto, vocês vão clicar naquele botão de confirmação para modificar isso. Aí, após isso, arraste a camada do segundo corte que nós fizemos, ou seja, essa camada 4, e solte acima da camada da elipse que criamos. Aqui eu dei uma agilizada no processo para essa aula não ficar muito longa. Depois que nós terminamos de fazer aquilo, posicione todas as camadas do seu arquivo exatamente como eu posicionei aqui, ó. Camada 3, logo abaixo camada 4, abaixo forma 5, abaixo layer 0, abaixo forma 6, depois camada 5 e background, que é fundo. Exatamente assim. E a imagem vai ficar aqui como eu estou exibindo na tela. Após isso, desmarque a opção Controlos de transformação para tirar aquela seleção que nós estávamos lá na camada.
Salve novamente essa imagem em formato PSD. É importante ser PSD porque depois nós podemos abrir e modificar novamente no Photoshop. Salve como aula Morango, aula 3. E obrigado por assistir mais essa aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.